Olá, graça e paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe o teu coração ricamente. Que alegria poder trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Nós, da família da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, queremos trazer ao teu coração uma palavra de paz, uma palavra de vida e uma palavra de esperança. Eu queria meditar com você hoje no livro do profeta Jonas. Jonas foi um profeta rebelde. Jonas foi alguém que fora chamado por Deus para profetizar a um povo rebelde, aos ninivitas, capital do Império Assírio, mas que decide no seu coração não cumprir aquilo que Deus tinha guardado para a sua vida. Ele achava que Deus não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Afinal, os ninivitas eram os verdadeiros responsáveis pela destruição dos seus irmãos. E é por isso que ele decide fugir. Jonas, ao ser chamado por Deus a ir à grande cidade de Nínive, a Bíblia nos diz que ele se dispõe. Ele se levanta, mas não para cumprir o propósito de Deus. Ele se levanta e se dispõe para fugir da presença de Deus. Toma um navio e vai para Tarsas. Talvez essa seja a tua história. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja tentando falar contigo durante muitos anos de tua vida. E talvez você esteja fugindo da presença de Deus com medo de Deus. Jonas é aquele que não concordava com a soberania divina. Jonas era aquele que não queria que os seus inimigos fossem salvos. Jonas era aquele que escolheu fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E decide pagar um preço por fazer a sua vontade. Mas, quando as circunstâncias ficam difíceis na sua vida, e quando ele percebe a severidade do seu pecado, e quando está prestes a morrer afogado nas profundezas do mar, ele se lembra do Senhor, invoca ao Deus quando ele é cercado por angústias de morte. Então ele se lembra do Senhor e promete cumprir aquilo que havia votado ao Senhor. Andar em santidade, andar em comunhão, andar de acordo com os caminhos do Senhor e cumprir sobre a sua vida o querer de Deus. Jonas descobre que ele era o verdadeiro tumultuador da sua própria vida. Não havia causas externas para a sua tribulação. Jonas descobre que ele havia gerado aquela tempestade ao qual todos estavam passando. Jonas, ao entrar no navio para ir para a cidade de Tarsis, fugindo do plano de Deus, Deus sopra um vento muito forte, faz com que o mar fique agitado, faz com que ondas gigantes comecem a assolar a embarcação. As vagas, os vagalhões, ondas que chegavam a cerca de 20 metros de altura, dizem os estudiosos. E quando todos estavam quase perecendo, o comandante da embarcação encontra o profeta dormindo no barco, dormindo no porão do barco. O que fazes? Acorda, Jonas, desperta, porque você está dormindo, está todo mundo perecendo, clama ao teu Deus. Quem sabe Ele não nos ouve a oração e nos salve desse momento tão difícil. Que coisa maravilhosa. Jonas entra num navio para fugir de Deus. Mas nas circunstâncias adversas, os marinheiros pagãos que não tinham temor de Deus o desafiam a buscar exatamente aquilo que ele mais precisava, a presença de Deus. Jonas descobre que ele havia causado uma grande tempestade em sua vida e que todos à sua volta estavam sofrendo por causa da rebeldia do seu coração. Preste atenção, meu amado irmão. Quando você não anda em obediência à vontade de Deus, você sofre. Porque não há sobre o teu caminho a bênção e a prosperidade do Senhor. Quando você decide caminhar um caminho que é contrário à vontade do teu Pai, você não apenas anda só, sem a presença de Deus, mas também tem como opositor Deus. Deus está contra o teu caminho, por você estar em rebeldia contra o Senhor. Por que Deus não largou Jonas?
Por que Deus não entregou Jonas aos seus próprios caminhos e aos seus próprios desejos? Por que Deus não escolheu um outro profeta qualquer para anunciar salvação aos ninivitas? Não era mais fácil descartar Jonas e encontrar outra pessoa que estivesse disponível a pregar o evangelho a um povo perdido? Se você é um grande empresário, ou talvez um empresário bem-sucedido, um líder bem-sucedido, talvez você tenha esse pensamento. Há todo um exército de reserva. Há muitos bons funcionários, gerentes que estão disponíveis. Se esse não está disponível, eu posso dispensá-lo e contratar outro melhor e pagar um bom salário. Mas não é este o princípio que rege o reino de Deus, porque Deus não desiste do profeta perdido, do profeta rebelde. Deus não desiste do povo que está perdido. E em terceiro lugar, Deus não desiste dos seus planos para o povo, para o profeta e para a sua nação. Deus não desiste de nada e nem de ninguém. E é por isso que ele agora sai ao caminho de Jonas para lhe opor a sua obstinação. É por isso que a viagem de Jonas ela é atribulada. É por isso que essa viagem não é abençoada. É por isso que o mar se agita. É por isso que toda a carga é perdida e lançada ao mar na tentativa de salvar os marinheiros e toda a tripulação que com eles estavam. Quando eu e você, que somos filhos de Deus, caminhamos na direção contrária à palavra de Deus, Deus sai ao nosso encontro para nos disciplinar, nos corrigir e nos levar de volta ao caminho. Deus criou a tempestade por causa do profeta. Deus criou aquele mar agitado por causa do pecado e da rebeldia daquele homem. Muitas vezes eu tenho gerado tempestades na minha vida por causa do meu comportamento rebelde, por não dar ouvido à voz de Deus. Olhe bem para esse texto com carinho e você vai perceber que em momento algum Deus quis destruir o profeta rebelde ou o povo rebelde ou desistir dos seus sonhos. Mas Deus queria trabalhar no coração do seu filho que não queria cumprir a sua vontade. E é por isso que Jonas é lançado ao mar pelos marinheiros e o mar se aquieta. É por isso que a tempestade surgiu por causa da rebeldia de um homem que não estava plenamente governado pelo Espírito Santo de Deus. E esse livro, esse texto lido, nos fala do perigo que é uma pessoa não ser governada plenamente por Deus. Sobre aquela pessoa que ora é governada pelo Espírito, ora é governada pela sua própria vontade, pela carnalidade do seu ser. Uma pessoa que às vezes é cheia do Espírito, mas em outros momentos é cheia de si mesmo, cheia do orgulho, cheia da vaidade. Aqueles marinheiros nada tinham a ver com aquela história, mas agora estavam quase morrendo e sofrendo por causa do mar agitado. E tudo isso por causa da rebeldia de uma única pessoa. Você, quando não anda em sintonia com Deus, você não apenas sofre, como você também faz sofrer todas aquelas pessoas que estão junto com você no barco, na tua família, na tua casa, no teu lugar de trabalho, no teu emprego, na tua escola. Quando você anda em rebeldia com Deus, você não apenas sofre, mas você também gera sofrimento na vida daqueles que estão contigo. Jonas é desafiado a crer que a sua conduta de fuga da presença de Deus estava trazendo tormento e tribulação a todos aqueles que estavam com ele naquela embarcação. É por isso que ele assume: sou eu a causa. Logo após lançarem sorte para descobrir o que estava acontecendo, a sorte cai sobre Jonas e os marinheiros logo perguntam: o que está acontecendo, Jonas? Então ele assume: olha, eu estou em rebeldia com meu Deus. E essa tempestade surgiu por causa de mim, porque eu não quis ouvir a voz de Deus. Lancem-me ao mar e a tempestade cessará. Lancem-me ao mar e a tempestade vai se acalmar e vai ficar tudo bem. E de fato, a partir do momento que Jonas é lançado ao mar,
a tempestade se acalma, tudo se aquieta, porque Deus estava querendo trabalhar no coração daquele homem. Deus estava querendo convertê-lo e trazê-lo de volta ao caminho em que ele deveria andar. É por isso que as portas se fecham para mim e para você. É por isso que nós somos disciplinados por Deus. Hebreus capítulo 12 nos diz: filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor. Não desmaies quando por ele for repreendido, porque Deus corrige a todos a quem ele ama, a todos a quem ele chama de filho. É para a disciplina que vocês devem perseverar. Pois qual filho que o pai não corrige? Deus estava tratando Jonas como um filho. Deus fecha as portas para a minha vida e para a tua vida, porque Ele nos trata como filhos. E Deus não nos permite fugir da sua presença. Deus não nos permite ausentar do seu caminho. E é por isso que todas as portas se fecham na vida deste profeta, até que ele tenha consciência de que ele precisa voltar para o caminho. E é exatamente quando ele tem essa consciência e quando ele é lançado ao mar, e quando ele estava quase morrendo afogado, que um grande peixe o tira das profundezas do mar. E após 3 dias no ventre daquele grande peixe, ele é lançado de volta à terra para poder cumprir novamente a sua missão e o seu propósito. Você já parou para pensar por que você está vivo até hoje? É comum atender pessoas depressivas que procuram a igreja, procuram aconselhamento pastoral, psicológico, que têm ideações suicidas, desejos suicidas, de suicídio. Mas eu quero dizer algo a você. Por que você não morreu? Por que você sobreviveu até o dia de hoje? Se você desejou tanto para si a morte, por que você está vivo? A resposta é clara. Deus, que é o autor da vida, te concedeu vida para que você pudesse cumprir o propósito de Deus nesta terra. Neste curto intervalo de tempo que nós chamamos de vida, eu e você precisamos cumprir o propósito de Deus. E é por isso que você está vivo. É por isso que, da mesma forma que Deus resgatou Jonas do fundo do mar e o trouxe de volta à terra, Deus também nos resgata das profundezas da terra, dos nossos problemas, das nossas angústias, angústias de morte. A Bíblia nos diz que quando dentro de Jonas desfalecia sua alma, quando ele estava rodeado por angústia de morte, ele se lembra do Senhor. Capítulo 2, verso 7 nos fala sobre isso. Então me lembrei do Senhor, quando dentro em mim desfalecia a minha alma. Quanto mais cedo você se lembrar de Deus, quanto mais rápido você se voltar a Deus, quanto mais rápido você deixar os teus maus caminhos e voltar para o Pai e voltar para Deus, a tua vida será restaurada mais rapidamente, e mais rapidamente a tormenta cessará. A tempestade acalmará. A tempestade pode estar sendo gerada por você mesmo. Você pode ser o causador da tua tempestade. Por isso, abre os teus olhos. Volte-se a Deus, porque Ele é tardio em irar-se, longânimo e compassivo em perdoar. O nosso Deus tem prazer no perdão, prazer na misericórdia. Jonas conhecia tudo sobre Deus, ouvia a voz de Deus, discernia qual era a voz do Pai, mas teve medo, não teve vontade alguma de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E é por esse motivo que ele foge. Mas ao fugir da presença de Deus, ele descobre que Deus era exatamente tudo aquilo que ele mais precisava no momento de angústia. Volte-se para Deus, querido. Deus não desiste de você. Deus não decidiu enviar um outro profeta, pelo contrário, Ele decidiu restaurar o profeta. Deus não desistiu do povo por causa de Jonas, pelo contrário, Ele decidiu mudar o coração de Jonas para salvar os ninivitas. Deus decide salvar a tua vida. Ele não desiste desse plano. Por isso, acorde, abra seus olhos, desperta,
levanta-te dentre os mortos e Cristo vai iluminar a sua mente e vai te trazer vida. Volte para Deus. Nós, como família da primeira igreja presbiteriana independente de Marília, queremos anunciar este caminho a você. Um caminho de salvação, um caminho de vida, um caminho de paz. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Este é o nosso desejo. Esta é a nossa vontade. Anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Anunciar a restauração e o amor compassivo de Deus para com a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o seu coração em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.